Já estamos de volta pela Band RS para todo o estado e também pelo YouTube para o Brasil e para o mundo. E a Pedir a Trilha já está no ar. Chegou a hora da reportagem especial sobre este caso macabro que mexeu com o Rio Grande do Sul. Eu estou falando da prisão do publicitário Ricardo Jardim, de 66 anos, o assassino frio e detalhista que esquartejou a namorada de 65, que teve partes do corpo encontradas em sacos plásticos no dia 13 de agosto, numa rua da Zona Leste, e também dentro de uma mala em plena rodoviária aqui de Porto Alegre. Ele foi descrito pela Polícia Civil como um verdadeiro serial killer, já que em 2015 ele havia matado e concretado o corpo da própria mãe dentro de um armário no apartamento da família no bairro Montserrat, área nobre da capital. O repórter Matheus Goulart traz os detalhes. O criminoso chega na rodoviária de Porto Alegre com o rosto coberto, deixa a mala no guarda-volumes com informações falsas, estratégias para despistar a polícia. Mas a investigação refez os passos dele, analisou mais de 30 câmeras de segurança até chegar num supermercado, onde finalmente ele aparece com o rosto à mostra. O publicitário Ricardo Jardim planejava fugir do estado quando foi preso em uma pousada de Porto Alegre. O homem é suspeito de assassinar e esquartejar a mulher com quem se relacionava. O tronco da vítima guardou na mala que deixou na rodoviária. Ele já havia abandonado outras partes do corpo a quilômetros dali. Ele acabou matando essa pessoa, essa vítima, que era uma pessoa que, segundo ele nos informou, era uma pessoa com a qual ele tinha um relacionamento amoroso, mas tudo leva a crer que, além disso, houve também a questão financeira envolvida, pois foi possível constatar ali no quarto mesmo, no qual ele estava hospedado, vários comprovantes de transferências bancárias que ele fez com a vítima. Ele estava de posse dos cartões de crédito dela, ele tentou fazer transações com os cartões de crédito dela. A polícia acredita que o homem tem até se inspirado em filmes para praticar o crime. Ricardo Jardim tem 66 anos, foi descrito pelos policiais como calmo e educado. E ele participou de um outro assassinato brutal que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. 10 anos atrás, Jardim matou a própria mãe e concretou o corpo dela em um armário, também em Porto Alegre. Na época, confessou o crime, inclusive diante dos microfones. Sim, matei. Não sei, na hora eu fiquei confuso, eu ataquei ela, fiquei com pânico, fiquei com raiva. Foi condenado a 28 anos de prisão. Progrediu para o regime semiaberto no ano passado e fugiu. Criminoso em série ou serial killer na avaliação policial. Sim, ele é. Porque a nossa avaliação policial não é uma avaliação psicológica ou psiquiátrica, não é esse campo. A nossa avaliação é em relação aos modus operandi que ele utiliza, ou seja, as formas que ele atua ou atuou. Então, tu tem muita similaridade entre a primeira situação, que ele matou e emparedou a mãe dele, e a segunda, que ele matou, esquartejou e dividiu em pedaços e fez essa situação cênica toda da namorada. Então, sim, por avaliação policial, ele tem chance altíssima de cometer de novo se ficar na rua, porque ele já fez isso. Então, respondendo a tua pergunta objetivamente, na visão da polícia, temos sim, criminoso em série ou serial killer. E aí, o que vai acontecer? Vai ficar preso, né? Será denunciado com certeza pelo Ministério Público, irá como réu ao tribunal do júri, será condenado e a lei de progressão de regime, me diga, criada pelo Legislativo e tem que ser respeitada pelo Judiciário. Eu estou falando dos poderes constituídos, porque a culpa não é do juiz que concedeu a liberdade, né, a progressão de regime do fechado para o semiaberto e no ano passado, ó, deu no pé, sumiu e agora volta a cometer um crime bárbaro, um crime brutal e que a gente já tinha algo delineado. Ontem naquela entrevista exclusiva aqui para a Band, aqui para o Boa Tarde Rio Grande, entrevista feita pela Gabriela Dias com o delegado Mário Souza, brilhante delegado Mário Souza, brilhante delegado André Freitas, brilhante o DHPP. Cadê os aplausos aí, maestro? Vamos aplaudir o trabalho do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Brilhante o trabalho. Gente,
Uma semana, nem isso, né? 5 dias, 4 dias. Ele foi preso ontem. Segunda-feira, o tronco da vítima encontrado dentro da mala na rodoviária. Antes disso, né, no dia 13, os sacos plásticos com as pernas, os braços, as mãos, sem as falanges, para dificultar a identificação através das impressões digitais. E tá aí, ó, um publicitário. É de cair o queixo, né? Mas eu concordo com o delegado Mário Souza quando ele diz e define esse criminoso como um serial killer, um psicótico, um psicopata, um cara inteligente, um cara que veio de uma família de posses, apartamento no Montserrat, e por causa de 400 mil reais ele matou e concretou a mãe. 400 mil naquela época, 2015, quase que R$1 milhão, mais ou menos, né? Podemos assim dizer. Que barbaridade. Pode soprar no meu ouvido aqui. Não, olha, parabéns, parabéns. E ele disse, né, inicialmente na morte da mãe, ele teria dito que a mãe caiu, sofreu uma queda. E agora, no caso da namorada esquartejada, ele diz que ela teve um mal súbito e morreu em razão do mal súbito. Mas a gente está diante de um criminoso diferenciado, que se inspirou, e ele mesmo disse isso à polícia já, se inspirou no filme Seven, 7 Pecados Capitais. Seven, 7 em inglês. E também em um caso extremamente famoso, muita gente, eu acho que a grande maioria nem lembra, né? Eu também não lembrava, um outro caso da mala, lá em 1928, lá em São Paulo. A polícia acredita que ele tenha aí se inspirado, né, no caso da mala em São Paulo, isso no começo do século passado, 1928, repito, e também nesse filme de grande sucesso, se eu não me engano, Morgan Freeman atuou no filme, né, Seven, Os 7 Pecados Capitais. E Brad Pitt. Brad Pitt também atuou, não atuou? Sim. Nos 7 Pecados Capitais, no Seven. Então, assim, vamos ver qual vai ser, né? Ele vai receber, será que no futuro, a progressão de regime do fechado para o semiaberto? Delegado Mário Souza foi muito claro. Uma criatura como essa, aqui, ó, não pode viver em sociedade. Não pode, em hipótese alguma, viver em sociedade. E a pergunta que eu encerro meu comentário é: onde estaria a cabeça dessa mulher de 65 anos, natural da cidade de Arroio Grande, conheço Arroio Grande, próximo a Jaguarão, lá na região sul do estado, perto também da fronteira com Uruguai e Rio Branco. Onde estaria essa cabeça? Onde ele colocou, o que ele fez com a cabeça da namorada? Essa é uma pergunta sem resposta ainda, né? Acredito que tem ainda um desdobramento o caso. Intervalo, na volta do intervalo tem atração musical, direto da 48ª Expo Inter. Tem gaiteiro dos bons lá. É rapidinho.